Olá, meus amigos, minhas amigas. De volta aqui o nosso Pode Educar com o podcast da Central do Enem. Esta semana, você sabe, só se fala em Enem. A garotada respira Enem desde o domingo passado. E nesta segunda semana de provas, nós vamos conversar aqui hoje com os professores da área da natureza e da matemática. Olha só, eu sou o professor Guara, vou ser o mediador aqui deste podcast em nome da RIE e em nome do Centro de Inovação da Educação, da Secretaria de Estado da Educação. Eu estou aqui hoje com os professores, professor Márcio de Matemática, professor Jorge de Física, professor Amauri de Química e o professor Ricardinho de Biologia. E a gente já vai começar aqui com os professores da natureza. E a nossa pergunta, que de repente é a pergunta do nosso aluno que está aí nos acompanhando. Então, professores da natureza, quais as dicas que vocês dão para esse segundo dia de prova, que o nosso aluno está ali na preparação, já estamos na quarta-feira, muita gente chama de meiuca da semana. Então a galera já começa com aquele suor na palma da mão, aquela coisinha, aquele calafriozinho aqui no estômago, não é? E aí, quais as dicas que vocês podem indicar para o nosso estudante, principalmente da rede pública do estado do Amapá, que possa vir nessa prova? Vamos começar aqui com o professor Amauri. Vamos lá. Em química especificamente, fique atento à química orgânica. Historicamente, o que mais vem, nunca falhou na prova do Enem, né? Todas as edições veio química orgânica. Dentro de química orgânica, nós temos alguns subitens, como, por exemplo, identificação de funções, saber o que é um álcool, um éter, um éster, tá? Que são as substâncias, né? Os tipos de substâncias químicas. Isomeria, porque é vinculado, por exemplo, isomeria ao comportamento espacial de moléculas que estão envolvidas na farmacologia, moléculas que estão envolvidas na bioquímica, tá? Reações orgânicas, por conta da indústria química, tá? Reações orgânicas, saber o que é uma esterificação, transesterificação, que é, por exemplo, a reação que gera o biodiesel, tá? Dentro da parte de cálculo, é menos provável, assim, não é que não venha, mas na prova de química o que menos vem é cálculo. Mas quando vem, fique atento muito à interpretação de texto, proporcionalidade, que a gente chama isso de cálculo estequiométrico na química, tá? É muito aplicado na química apenas proporcionalidades que são resolvidas com regra de 3, simples e diretamente proporcional. A gente não aplica na química as regras de 3 inversamente proporcionais, nem regra de 3 compostos, tá? Só simples e diretamente proporcional. As unidades de medida, saber o que é massa atômica, volume molar, tá? Massa molar, tá bom? O estudo dos gases e alguns efeitos que estão vinculados às reações, como, por exemplo, os efeitos do calor na reação química, isso é chamada de termoquímica e tem uma correlação com a física, tá? A cinética, que estuda a velocidade com que as reações se processam, muito cobrado, coisas inclusive que estão naquela entrevista socioeconômica, quando a gente faz a inscrição. Às vezes eu lembro o aluno, você sabe qual é o uso social da geladeira? Por que a geladeira, quantas geladeiras tem na tua casa? Porque a geladeira fez com que o ser humano deixasse de ser nômade, por exemplo. E é um processo físico-químico. Qual é o processo físico-químico? Lá está, descoloca o alimento lá para que a temperatura diminua e a velocidade de reação seja menor. Que velocidade de reação a gente quer que seja menor? A degradação dos alimentos. Por exemplo, isso já foi cobrado 3 vezes no Enem, só o que eu lembro aqui, de forma direta, né? Então, ficar atento a mais ou menos esses 5 itens, tá? Funções, isomeria, reações orgânicas. Físico-química, especificamente, cálculo estequiométrico, termoquímica e cinética. Professor Amauri, eu estava lembrando agora aqui, carbono. Ainda cai o estudo do carbono. Eu lembro que eu estudei isso, caiu no meu vestibular. O estudo do carbono. Tempo do vestibular, viu, pessoal? Tempo do vestibular, você que é da geração Z não sabe o que era isso. Você só sabe o que é Enem. Carbono. Sim, ainda cai. O estudo do carbono, ele é especificamente a química orgânica. A química orgânica estuda somente os compostos que têm especialmente o carbono. Não que toda substância que tenha carbono seja orgânica. Por exemplo, gás carbônico tem carbono, mas não é uma substância orgânica. Inclusive, gás carbônico é o principal gás do efeito estufa, mas o segundo gás do efeito estufa é o metano, que sai de toda e qualquer matéria em decomposição.
Ainda há pouco estava assistindo uma reportagem. O Brasil ele é um país que polui a atmosfera ao ponto de impactar negativamente o efeito estufa? De certa forma, não, porque a gente não é um país amplamente industrializado. No entanto, na Amazônia nós contribuímos muito com as queimadas, porque produz muito gás carbônico naquele momento da queimada. Muito bem. Professor Jorge, a física, que já foi assim o bicho-papão depois da matemática, mas a física hoje parece que ela vem mais na questão de conceitos, não é? Na questão da vivência, do dia a dia do aluno. Qual é que é a sua dica para o nosso aluno que está ali nos acompanhando, nosso aluno da rede, que está acompanhando agora o nosso podcast da Central do Enem? É verdade, Guara. Inclusive, é uma das dicas principais que a gente dá durante a nossa aula é falar. Se preocupe com os conceitos físicos, né? E uma dica que a gente dá também é quando você verificar, e isso eu estendo aqui, professor Amaury pode confirmar, quando nós temos questões muito longas, Guara, em geral, às vezes você pode resolver apenas verificando qual é a pergunta, entendeu? E a gente aconselha isso, verifique primeiro qual a pergunta para você se debruçar no texto longo. Porque às vezes você começa um texto longo e aí você viu naquele momento que não era nem necessário. Entendeu? Essa é uma dica que eu dou. Agora, com relação ao conteúdo mesmo de física, né, como a gente está aqui no meio da COP, né, então a gente considera que tem uma tendência para essas questões ambientais. Os efeito estufa, né, reforçar com nossos alunos, a gente deu isso na nossa aula presencial, né, que efeito estufa, quando se vê na grande mídia, aparentemente é algo que não é benéfico para a sociedade, né? Como se fosse algo maléfico. E não, é um fenômeno natural e necessário. Sem ele, não conseguiria se manter uma temperatura regular no planeta. Qual é o problema do efeito estufa? É o agravamento do efeito estufa através da emissão dos poluentes. Entendeu? Aí superaquece em demasia o planeta. Sim. Ok? Então, fenômenos relacionados à questão térmica é uma aposta nossa, efeito estufa, ilhas de calor, os processos de transmissão de calor também, a radiação, a convecção, são processos que a gente tem apostado por conta desse contexto, né? Um outro conteúdo também que também está ligado à questão ambiental é a matriz elétrica do Brasil, né? Que a gente observa uma mudança nos últimos anos. Só que isso tem gerado um problema, que é o problema de como armazenar. Então, está sendo saudável para a natureza, para o meio ambiente, quando se produz eletricidade através dos ventos, que são a energia eólica, tem a energia solar. Qual é o grande problema? É porque elas têm um momento que não ocorre ventos, tem um momento que o sol vai embora e deixa de produzir. Então, como é que a gente faz para armazenar? Aí, uma tecnologia que eu indico para o meu aluno dar uma lida são as hidrelétricas reversíveis, né? Porque o processo que a gente já conhece e que a gente estudou também em sala é a conversão da energia potencial, que é a queda da água, né? Que ele gera as turbinas, aí ganha velocidade, energia cinética, e é convertida em eletricidade. E aí é um processo invertido. Quando tem aquele pico de eletricidade, por exemplo, meio-dia o sol está torando, então a gente tem uma produção muito grande de eletricidade a partir da energia solar, os ventos também. Só que nesse momento é um momento que se bombeia a água lá para cima, para o momento que tiver a necessidade se usar desse artifício. É claro que é uma energia, ela em tese, assim, se você verificar, se você gasta R$100 assim, na produção, se ela gera R$100, né? Quando você bombeia de volta, você tem uma perda de uns 25%. Aí você pode dizer, opa, mas isso não é legal, vai ter prejuízo. Não vai, porque ela só é utilizada naquele momento de necessidade. E aí a gente observou, né, esse ano, inclusive, teve um problema lá na Europa com apagão, justamente por conta dessa mudança de matriz energética, né? Que já ela está muito fundamentada nas energias renováveis. E aí tem momento de intermitência no grid, né, na rede, que é aquele momento que o vento para, que é aquele momento que o sol, né, 6 horas da tarde foi embora, já não está gerando. Então há necessidade de criar tecnologia, e essas tecnologias, a hidrelétrica reversível, e também tem a bateria gravitacional, que assim a gente falando parece que é algo, né, extraordinário, mas é uma ideia simples, né? Você eleva, por exemplo, blocos,
né, com energia elétrica, eleva, deixa ele guardado para aquele momento que você precisa, você libera esse bloco, aí ele vai ganhar, né, velocidade, vai perder energia potencial gravitacional, transformando em energia cinética e, consequente, em eletricidade. Então, é bom o aluno estar atento a essas tecnologias, não que elas sejam extraordinariamente complicadas, mas é o princípio, é isso que a gente fala, como você falou. Na nossa aula a gente dá dica, meu amigo, eu como professor de física, o professor Márcio também, que já deu muita física, da matemática, nós gostamos do cálculo em si. Muita gente tem observado, né, Márcio, que as questões elas estão muito voltadas para os princípios físicos, isso é mais interessante. Inclusive, nas questões de natureza, não espere você encontrar e conseguir determinar que aquela questão é uma questão de física. Normalmente ela vai estar misturada todas as áreas da natureza. Algumas vezes a resposta vai ser na vertente química, né? Inclusive, a gente preparou um material que a gente vai ter interação lá no nosso aulão, no qual a gente aborda esse aspecto aqui, com a maioria a gente já está afinando, para demonstrar para o aluno que muitas vezes você não tem condições de identificar e você não tem que estar preso a isso. É física, é química, é biologia, é ciência, natureza, é conhecimento. E algumas questões também eu estou pedindo integração do pessoal da matemática, que vai ver que quando você vê um texto muito grande, muito explicativo, normalmente ele não vai estar preso a uma equação física. Normalmente ele vai estar preso a relações de proporcionalidade. Perfeito. Matemática simples. Perfeito. Professor Ricardinho, na área da biologia, ela já está dialogando diretamente com a química, já está dialogando com a física. Qual é a sua dica para essa prova de domingo agora, dentro da sua área, mas dentro da área da natureza também? Olha só, meu amigo, agora eu entendo que essa prova, como falou meus amigos, ela veio bastante temas relacionados à ecologia. E aí eu posso citar a contaminação da água por petróleo. Porque sabemos que quando acontece um acidente e que você tem petróleo, o que a questão quer de você ali? Que o petróleo, ele vai impedir a passagem da luz. E se a luz não penetrar, as algas que estão ali vão deixar de fazer fotossíntese. Então, toda vez que tiver contaminação por petróleo, primeiro passo, você vai ter redução da fotossíntese, porque impede a entrada da luz. E automaticamente, se reduzir a fotossíntese, vai diminuir a taxa de oxigênio. E se diminuir o oxigênio, os animais que estão ali, que necessitam do oxigênio, vão morrer. E aí você vai ter a perda da biodiversidade. Sem falar que esse petróleo pode impregnar nas brânquias dos peixes, dificultando ali a sua respiração. Assim como também nas penas das aves, onde elas não vão conseguir fazer a regulação da sua temperatura e acabam morrendo por hipotermia. Também podemos citar, além do petróleo, a eutrofização, que é quando você tem aí lançamento na água de esgoto e de lixo e de fertilizantes, que são ricos em nitrogênio e fósforo. Então, quando você joga esgoto na água ou fertilizante, vai aumentar a proliferação de bactérias aeróbias. E as bactérias aeróbias consomem oxigênio. Aí reduz o oxigênio da água e aí você vai ter morte dos animais aquáticos, como os peixes. E esses peixes ali vão ser decompostos por outros tipos de bactérias, que são bactérias anaeróbias, que aí depois, com essa decomposição, vai liberar metano, ficando um esgoto a céu aberto. E uma coisa interessante é, quando você tem contaminação da água, você pode usar bactérias para resolver a situação, que pode cair na tua prova a biorremediação. A biorremediação consiste na descontaminação ambiental. E aí, na hora de remover o petróleo, eu posso remover o petróleo com essas bactérias, que elas vão decompor os hidrocarbonetos ali, aí algo que era tóxico fica menos tóxico ou atóxico. Podemos citar também a questão do desmatamento, e aí relacionar com doenças agora. Porque quando você tem ali o desmatamento, você acaba destruindo o hábitat de certos seres vivos. Então imagina ali que você destrói o hábitat do Anopheles darlingi, que é o mosquito que transmite a malária. E aí, se eu destruir o hábitat do Anopheles, para onde ele vai? Ele vai para a zona urbana. E aí você vai aumentar os casos de malária. E é interessante também colocar que o Anopheles,
quem transmite a doença é sempre a fêmea, porque o macho, ele se alimenta do néctar, enquanto que a fêmea, ela é hematófaga, se alimenta de sangue. E uma outra coisa interessante, que o Anopheles, ele põe seus ovos na água, e é por isso que a Amazônia, ela é uma endemia em termos de malária, porque como a Amazônia, ela tem um clima equatorial super úmido, com muita umidade, você tem muita água, você não tem muito mosquito. Outra coisa interessante também é que quando eu falo, por exemplo, de desmatamento, você pode aumentar os casos também de doença de Chagas. Porque o barbeiro que está ali, ele acaba deslocando também para a zona urbana. E aí você aumenta o caso de doença de Chagas. E a doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro. E que barbeiro é esse? É o triatoma. É o triatoma que transmite a doença de Chagas. Agora é bom entender também que a doença de Chagas é causada por um protozoário, porque tem o transmissor e o causador. Transmissor é o barbeiro, causador protozoário, doença de Chagas. Quando eu falo de malária, transmissor é o mosquito, causador é o protozoário também, porque a malária também é um protozoário. E dengue? Quando você agora vai para dengue, é uma outra dica, você vê hoje que tem a vacina para dengue. E quando você fala de vacina, é algo que pode cair, meu aluno. O que é a vacina? A vacina é o antígeno atenuado ou morto. E qual é o objetivo de uma vacina? Quando você toma uma vacina, é colocado em você o próprio antígeno, o corpo estranho. E esse antígeno faz o teu sistema imunológico desencadear uma resposta. E a resposta do nosso sistema imune é produzir anticorpos e células de memória. Então a função da vacina é prevenção. Agora, se o indivíduo for mordido por uma cobra, aí já é outra situação. Eu não posso tomar vacina. Se for uma cobra, aí tem que ser um soro. É uma outra dica. O soro é um concentrado de anticorpos. Já a vacina é o corpo estranho. A vacina estimula a produção de anticorpos. Já o soro já tem um anticorpo prontinho para resolver o problema. E é por isso que numa mordida por uma cascavel, uma surucucu, seja a cobra qual for, você toma um soro antiofídico. Que o soro já tem justamente os anticorpos para neutralizar o veneno. Pá. E uma outra coisa que a gente pode citar também hoje aqui, para vocês, meus alunos, é a questão da citologia. Pode cair também a questão, por exemplo, de um feijão. O indivíduo fez um feijão, está muito salgado. Como resolve o problema? Você coloca a batata. E aí, como é que a batata vai resolver? É porque se o feijão está salgado, a batata está menos. E a batata vai puxar o sal. E aí, a pergunta é, por qual processo ela puxa? É por difusão. E a batata puxa esse sódio por difusão, e aí o feijão resolve o problema. A batata vai ficar agora salgada, mas não feijão. Uma outra coisa que pode cair é a osmose. Por exemplo, você tem um caramujo, jogou sal, o caramujo vai perder água. E como é que ele perde água? Por osmose. Esse é o fenômeno. E finalizando a nossa dica, saúde, questão da diabetes. Nós temos diabetes tipo 1 e a tipo 2. Tipo 1 é genética e a tipo 2 é adquirida, que está relacionada com a resistência à insulina. E aí ele pode perguntar qual é o órgão que vai produzir os hormônios que estão relacionados com a diabetes. O pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, e a insulina que reduz o açúcar no sangue. Então quem é diabético vai ter muito açúcar no sangue porque tem um problema na produção de insulina. E esse problema, se for genético, aí é o tipo 1, onde a pessoa não consegue produzir insulina. Se for o tipo 2, aí a pessoa até produz insulina. Porém, a tua célula não consegue fazer esse reconhecimento saudável por conta da obesidade, que é um dos fatores que leva a essa resistência. Aí o teu pâncreas acaba produzindo muita insulina, levando ao esgotamento. E é por isso que as pessoas que têm diabetes tipo 2 são obrigadas a tomar insulina posteriormente. Então, a questão que pode cair é: qual é a função da insulina? Função: reduzir a taxa de açúcar no sangue. E quem produz a insulina? É o pâncreas. Existe um hormônio antagônico à insulina, pode cair, que é o glucagon. O glucagon, ele faz o contrário, ele aumenta o açúcar no sangue. Se você fizer um jejum, muito tempo sem comer, você entra numa hipoglicemia, baixa o teu açúcar. E o teu corpo, para te proteger, o que ele vai fazer? O teu pâncreas libera o glucagon, aí o glucagon quebra uma reserva tua que é chamada glicogênio, e aí aumenta o teu açúcar e a tua glicemia é estabilizada. E é isso agora. Muito bem. Muitas coisas, né? Mas amanhã, olha aqui para mim, você, meu aluno, nosso aluno, amanhã
mais dicas virão dessa turma. E eu quero aproveitar aqui e falar o seguinte para você da educação. Já são mais de 31 escolas que o governo já entregou para o povo do Amapá. É o governo investindo na educação, é o governo do Amapá trabalhando pelo Amapá inteiro. Agora eu vou conversar com você, professor Márcio Costa, nesse momento de conversa para o nosso estudante que está se preparando. Matemática, professor Márcio, ela não é só um componente curricular, ela é uma área de conhecimento. Qual é a tua dica aí dentro de todas as ideias que a matemática tem, que vai desde a matemática da aritmética, não é? Passando pela geometria, não é isso? E a álgebra. Qual a tua dica aí, Márcio? Eu estava escutando agora aqui o Amaury explanando aí a matéria dele, aqui o Jorge e o Ricardinho. O Ricardinho esteve comigo agora em Ferreira Gomes, em Porto Grande, e fez uma aula lá bacana com os alunos a respeito desses tópicos que ele citou aqui e direcionando o seu aluno. Na área da matemática, o que eu falo para o meu aluno é sempre, desde o início do ano, os polos da Central do Enem, eu digo para ele, olha, você tem que se fazer a seguinte pergunta: por que matemática tem 45 questões? Tem que entender isso, né? Tem 45 questões, porque, por exemplo, quando o professor Amaury fala da química, ele fala que o aluno precisa conhecer uma regra de 3 simples e direto para resolver questões de química. O aluno precisa, para resolver questões de química, logaritmos, para ele calcular o pH, por exemplo, da água. Aqui na biologia, quando o Ricardinho fala que as bactérias se multiplicam ou que os vírus, né, se multiplicam, esse aluno precisa conhecer exponencial, precisa conhecer logaritmos para fazer muitas vezes esse cálculo. Na área da genética, o aluno precisa de probabilidades para fazer cálculos na genética. E na física, então, eu costumo dizer que a matemática e a física são disciplinas que estão altamente entrelaçadas. Dificilmente um aluno vai ser bom de física e não vai ser bom de matemática, ou vice-versa, né? Então, o aluno que domina a matemática, com certeza absoluta, ele vai dominar muito bem a física, porque a física precisa desse suporte da matemática para resolver as questões. Então, esse é um detalhe. O aluno tem que entender que a matemática está dentro da química, está dentro da biologia, muito dentro da física. Você, como professor de história, se a gente pegar questões de matemática, por exemplo, sobre sistemas de numeração, todas as questões que caem sobre sistemas de numeração, o que é que o autor da questão faz? Ele vai pegar lá a história daquele povo, daquela região, como aquele pessoal vivia e como foi que eles construíram aquele sistema de numeração. Então, o aluno que estuda matemática, ele tem que estudar um pouquinho também da história ali daquela região para ele entender como é que aquele conhecimento científico avançou. O que eu estou querendo dizer é que para o aluno se dar bem na prova de matemática, ele tem que ter esse leque de conhecimentos gerais. Da história, agora no Enem passado, a questão de geografia que caiu, o aluno que não soubesse escala, perdia uma questão de geografia. Então, esse é um ponto importante, é o aluno entender que ele não pode estudar matemática achando que ele vai só calcular o X da questão. Não, ele tem que enxergar a matemática dentro da história, da geografia, da parte de naturezas. E é por esse motivo que matemática tem 45 questões. Então, a turma lá do INEP sabe muito bem, isso há muito tempo, ele já tem essa percepção. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, claro, o que cai mais e o que cai menos. O que cai mais são os assuntos mais fáceis. Então, vai cair muito a parte de matemática básica e dentro da matemática básica, o aluno ele vai ter que saber razão, proporção, regra de 3 simples, grandezas proporcionais, porcentagem. Eu até coloco a parte de função do primeiro grau, porque esses assuntos o aluno vai precisar para resolver questões de química, física, às vezes de geografia. Então, a dica para o meu aluno é: estuda a parte de matemática básica nessa reta final. É importante, por quê? Porque é onde vai estar a maior parte das questões. Aquele aluno que já está no nível mais avançado, aquele aluno que já domina muito bem a matemática básica, esse aluno ele vai estudar os assuntos mais difíceis. Ele vai estudar logaritmos com mais aprofundamento, ele vai estudar probabilidade com questões mais aprofundadas, ele vai estudar, de repente, matrizes, que é um assunto que pouco cai, mas agora com esse desenvolvimento dos agentes de inteligência artificial,
pode aparecer na prova. Então, basicamente isso, entender na matemática os assuntos que caem mais, esses que eu citei. Os que caem menos, eu dou a dica para aqueles que são os mais difíceis. Os que caem menos são os mais difíceis, essa é uma vantagem. Então, esse aluno, ele precisa ter essa noção. Então, se o que cai mais, essa parte de matemática básica, nesses subitens que eu citei, então, nesses últimos 2, 3 dias, ele vai focar nesses assuntos, que é o que vai dar mais eficiência para ele na nota. Na nossa revisão, que a gente costuma fazer, a gente fala sobre isso novamente. Inclusive, nas questões que a gente resolve, eu pego lá uma questão em que o texto da questão é de física, mas a questão caiu na prova de matemática. Eu pego uma outra questão lá que o texto da questão é de biologia, mas caiu na prova de matemática. Então, quando o aluno começa a despertar para esse aspecto, aí ele compreende por que a prova de matemática tem 45 questões. E aí ele começa a desenvolver melhor. Não só para o Enem, mas até para a vida dele, para ele entender isso aí. Eu citava aqui o exemplo de questões da área de matemática, envolvendo sistemas de numeração, onde o camarada pega lá um texto histórico, faz uma questão lá às vezes de uma folha inteira na prova, e aí ele conta a história daquele povo, ali todinho, da cultura daquele povo, até chegar na maneira como aquele povo usava símbolos para construir o seu sistema de numeração. E isso é muito bacana, porque a gente consegue explicar para o aluno que a matemática não é só o X, que ela olha, presta atenção, isso aqui é uma aula de história que o cara está te dando aqui. Está te mostrando a cultura de um povo, seja dos astecas, seja dos incas, e está aqui na nossa região também. Então, é nessa direção que a gente procura fazer as nossas aulas durante o ano todinho. É difícil, porque, imagina só, às vezes o aluno ele já vem com uma mentalidade de pensar na matemática de maneira isolada. E aí chega lá um professor e diz, não, olha, mas tem que enxergar isso aqui dentro da história, dentro da geografia, né? Dentro da física, da química, da biologia. E às vezes o aluno tem um pouco mais de resistência nisso aí. Então, nessa reta final, é isso que a gente busca, fortalecer essa percepção da abrangência da matemática nas outras áreas, para que ele chegue lá no dia da prova tranquilo, tendo noção do que cai mais, do que cai menos, e que ele tenha um rendimento necessário para ele conseguir uma boa nota na prova dele. Muito bem, olha só, você que está nos acompanhando nesse podcast da Central do Enem, dicas valiosíssimas. Eu quero fechar esse primeiro bloco perguntando a cada professor qual é a expectativa de cada um deles para amanhã. Lá no Nuance Eventos, o aulão para o segundo dia, natureza e matemática, começa... Olha, eu que não vou fazer o Enem, quando eu começo a falar do aulão, que é algo que mexe comigo, desde o início, desde quando começou esse processo, olha, já fico arrepiado. Então eu imagino essa galera que está aqui comigo, como é que está o coração. Eu quero perguntar para cada um de vocês, a gente encerra esse bloco, perguntando a cada um qual é a expectativa de vocês para amanhã. Esse aulão que vai arrebentar e arrepiar a rede pública do estado do Amapá. Vamos lá, quem começa aí dando Posso começar, né? Que já Vamos lá, o Márcio já estava com a palavra. A expectativa é a maior possível, né? Esse momento do aulão ali que fica na Nuance, ali na rotatória do Araxá, é um momento especial pra gente, porque é aquele momento que a gente faz o fechamento dessa preparação do nosso aluno da rede estadual, dentro desse projeto da Central do Enem, que é um projeto muito robusto. Os outros professores que estão aqui na mesa sabem disso. Você agora participa do planejamento. Quando a gente termina essa revisão, dezembro, janeiro e fevereiro, a gente passa planejando, reunindo por área, reescrevendo o projeto, planejando as viagens para o interior. Então, esse momento agora é aquele momento da coroação desse trabalho que a gente faz com o nosso aluno da rede. Então, nossa expectativa é a maior possível do ponto de vista positivo. E a gente está com muita segurança, com muita convicção esse ano, que a gente vai ter um resultado muito bom do nosso aluno da rede. Então, a gente espera que esse nosso aluno esteja com a gente lá nessa manhã e nessa tarde, né? A gente vai ter esse momento lá no nosso de manhã e de tarde. E na sexta-feira à tarde, lá no auditório do CEAP, a gente vai ter um momento lá que a gente vai fazer também como a gente fez ali no primeiro dia de prova, né? A gente faz ali na quinta, manhã e tarde, e na sexta, tarde ali.
Então a gente deixa esse convite, ó, vá lá nesse aulão com a gente, lá na Nuance, principalmente o aluno da rede, né? A gente sabe que a família está muito empenhada em acompanhar esse aluno, vá lá, leve seu aluno, dê esse apoio também familiar para ele e tenha certeza que ele está em boas mãos dentro da Central do Enem e que ele vai ter um resultado muito feliz para esse Enem 2025. Professor Ricardinho, suas expectativas para amanhã? Bom, professor Guara, professor Amorim, professor Jorge, professor Márcio, eu acredito na melhor de todas, a melhor possível. Eu tenho certeza que o nosso aluno vai nos prestigiar, ele vai estar amanhã lá e ele não vai se arrepender, porque dali, desse aulão, deve sair com certeza ali inúmeras questões dessa prova, porque todos os anos sempre acontece isso. E se Deus quiser, vai acontecer. A química vai acertar ali algumas questões, a matemática, a física e a biologia. E por isso você não pode perder. Então conto com você, amanhã vou te esperar lá, vou te dar aquele abraço e lá no microfone vou te abençoar, porque eu tenho certeza que você vai estar e você já é uma bênção, você vai acertar essas questões, você está preparado, não precisa ficar com medo, porque você fez a Central do Enem e nós conseguimos trabalhar praticamente quase tudo praticamente. E junto com os professores da tua escola e mais a Central do Enem, você vai ter a melhor nota possível. Então, te espero amanhã e estamos juntos. Professor Amorim, coração tá tranquilo? Nunca fica tranquilo no dia da boa, nunca. Justamente, encarar a galerinha da rede e a gente fica muito feliz de ver quando foi possível no estádio, agora lá no Espaço Nuance também. Né, ficamos admirados do comparecimento e a gente espera que nesse segundo dia todos os alunos voltem, né, com todo o gás. A gente preparou esse momento, a gente prepara esse momento, como o professor Márcio coloca, a gente passa o ano preparando, né? Não é um momento único, né, que é com coração, é com determinação, é com responsabilidade que nós da Secretaria de Educação do Estado do Amapá, né, dentro desse projeto que é a Central do Enem, a gente faz esse momento para finalizar, fazemos todo o estudo estatístico possível para ver o que é que a gente pode acertar para o aluno, para ele chegar na prova o mais bem preparado possível, né? E também, né, pedir e agradecer a presença dos nossos colegas da rede, que são eles que lapidam nossos alunos, que estão no dia a dia da sala de aula, né? E aí esse momento ele é só um momento de confraternizar, porque estão lá os nossos queridos estudantes, estão os nossos colegas acompanhando esses estudantes, né? Então é aguardá-los amanhã para a gente finalizar esse projeto com todo louvor. Professor Jorge. E Guara, eu estava pensando justamente isso. É interessante, né, que a gente há anos a gente dá aula lá no estádio, né, cheio. Incrível que toda vez a gente também está nervoso, né? Então, no dia da prova a gente também está nervoso. Então, por quê? Porque a gente se sente com o nosso aluno, né? E a gente está torcendo ali para que as dicas que a gente tem se encaixem, que ele consiga compreender, encaixar ali na questão dele. Então, assim, meu aluno, você vai estar nervoso, nós vamos estar nervosos, mas a gente vai estar junto, né? Então, eu quero que você compreenda que a Central do Enem vai estar com você no dia da sua prova. Você não vai estar sozinho, a sua família está com você lá, né? Ela estando presente fisicamente ou não. Nesse caso, não. Mas lá no seu coração, elas estão na torcida. E professor da Central do Enem, a gente faz todo o esforço. Por mais que a gente tenha poucas aulas, mas a gente tenta, né, reunir o máximo de informação. E eu repito o que a gente fala na nossa aula normal. Quando eu estou resolvendo uma questão aqui, eu não estou resolvendo uma questão. Eu estou te dando dicas para que você compreenda, que você consiga aplicar nas outras questões. E com certeza as questões que a gente vai resolver amanhã, né, elas não vão ser especificamente só de um conteúdo, mas a gente vai te dar técnicas para que você consiga superar as outras questões. Tudo bem? Então amanhã a gente aguarda você, né? E eu queria também só reforçar, Guara, a gente observa uma quebra, né, Guara, no segundo dia. Mas eu vou te falar uma coisa. Você imagina que você não saiu tão bem na primeira e às vezes acaba desistindo, né, Guara? Não faça isso. Vá, confie, vá até o final. Você vai ter essa vitória. Pode contar com a Central do Enem.
Muito bem, a gente encerra esse primeiro bloco agradecendo aqui a participação da galera da natureza e o pessoal da matemática. Quero te dizer que daqui a pouco nós vamos para o segundo bloco e eu aguardo você. Não saia daí, fique aguardando que a gente vai fazer os comentários com o pessoal da linguagem, das humanas e a redação. Nós teremos aqui uma rápida análise da redação, que para muitos foi muito boa, para outros não tinha muito a ver. Enfim, a gente vai ouvir daqui a pouco a turma do primeiro dia de prova. É o governo do Amapá trabalhando pelo Amapá inteiro. Olá pessoal, de volta aqui com o nosso Pode Educar, aqui no Centro de Inovação da Educação, hoje com o nosso podcast da Central do Enem, preparando para o segundo dia. Mas agora a gente está trazendo o pessoal do primeiro dia, tá certo? Mas antes disso, quero falar para você que está aí nos assistindo sobre a RIE. A RIE, que é a Rede de Inovação para Educação Híbrida. A RIE, ela está aqui no estado do Amapá, através do Centro de Inovação da Educação, com esses estúdios à disposição da Rede Estadual de Ensino, ou seja, o nosso aluno, e também dos nossos professores no processo de formação continuada. A RIE já ofereceu o curso de formação em educação híbrida e desse curso, 6 professores da Escola Estadual Marli Maria foram para a COP30, levando o seu trabalho que foi realizado durante o curso de formação. A RIE presente no estado do Amapá através do Ministério da Educação. É o governo do Amapá trabalhando pelo Amapá inteiro. E voltando para o nosso segundo bloco aqui, eu estou com o pessoal do primeiro dia de prova, não é? A galera da linguagem, da humanas e sociais aplicadas e da redação. Eu quero conversar aqui primeiramente com o professor Edivar. Professor Edivar, nosso professor de redação da Central do Enem, professor Edivar, que fez uma análise durante esses dias sobre a redação. Professor Edivar, quais foram as suas concepções, a sua análise com relação ao tema da redação? Esse tema estava dentro daquilo que o nosso aluno do ensino médio pode escrever? Esse tema atende às expectativas de uma redação voltada ao ensino médio? Olá, colegas, professor Guara. O tema da redação desse ano, Enem 2025, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, um tema bem tranquilo, porque fazia muitos anos que o Enem não trazia um tema que estava sendo amplamente discutido pelos professores de redação, nas escolas, nos cursinhos. Era um tema aguardado. Se, por exemplo, viesse um tema sobre meio ambiente, também não ia surpreender. E aí veio essa novidade, né, que o Enem trouxe um tema que não é o estilo do Enem trabalhar temas que estão em debate na sociedade. Qual era o estilo do Enem nos últimos anos? Trabalhar com temas que estão silenciados ou que estão na invisibilidade social. Era o estilo do Enem. O Enem surpreendeu nesse sentido, mas para os nossos alunos foi excelente. Por quê? Porque ao longo dos anos, eu não digo que foi só esse ano, mas ao longo de todos esses anos, nós estamos trabalhando a questão do idoso, na verdade das minorias, que os idosos eles se encaixam aí na questão das minorias. Então, nossos alunos estavam preparados com repertório sociocultural. 2 eixos, o aluno tinha que prestar muita atenção nessa prova. O primeiro é o eixo norteador, que é perspectivas, e o eixo central, que é o envelhecimento. Aí tem um detalhe. Na questão das perspectivas, o significado, ponto de vista, ângulos, leituras, formas de interpretar um fenômeno. Alguns exemplos de abordagem. Pessoal, isso aí é apenas exemplo. Não significa que se você não fez isso aí na prova, você vai tirar uma nota ruim, ok? Apenas exemplo. Vamos lá. Você poderia analisar representações sociais da pessoa idosa. Ou então discutir estereótipos, que aí você vai estar problematizando, porque lembra que o tema da redação do Enem é uma situação, problema, e você tem que problematizar, ok? Construir tese com foco em visão social, não apenas em fatos biológicos. Isso no aspecto das perspectivas.
O envelhecimento, que significa processo de tornar-se velho, fenômeno social, biológico e cultural. Algumas abordagens possíveis. Vamos lá. Debater impactos sociais. Analisar desigualdades. Professor Guara, assim, pessoal, essa é a minha opinião, tá? Se você não fez dessa forma, não tem problema. Eu focaria na questão das desigualdades de raça, renda e território. Por quê, pessoal? Porque uma coisa é a pessoa ser idosa, digamos, na região, o professor me corrige, por favor, lá pelo Centro-Sul, tá correto, professor? Por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Lá, o que é que eles têm? Eles têm, por exemplo, serviço de médico à vontade. O nosso professor aqui de geografia pode me corrigir se eu estiver enganado. A proporção de médicos para cada habitante lá é uma das maiores do país. Agora, ser idoso numa região amazônica que tem uma carência de médicos, será que a qualidade desse envelhecimento vai ser a mesma comparando regiões, Centro-Sul com a região amazônica? Então, se o aluno fizesse esse tipo de abordagem, ele ia ter que puxar para o lado de todo o conhecimento das aulas de geografia, a questão histórica, tudo isso ele ia ter que trazer. Ia ser excelente, porque eles não estão mais aceitando repertório de bolso. Você já sabe disso, estava na cartilha do participante. Então, necessariamente, você ia ter que trazer os conhecimentos de geografia, de sociologia e de história. Excelente para o seu repertório sociocultural. E mostrar que envelhecer no Brasil não é igual para todos, pessoal. Esse é o principal foco do tema da redação. Você teria que comparar envelhecimentos. Uma pessoa que está na classe A, por exemplo, ela envelhece muito melhor que uma pessoa que está nas classes D e E. Isso aí é indiscutível. E você teria que mostrar da sua redação por que esse idoso da classe A envelhece melhor, com qualidade de vida, comparado com os outros idosos, ok? Houve uma mudança importante na redação do Enem 2025, eu já falei. O Enem, depois de muito tempo, trouxe um tema que foi debatido, amplamente debatido na sociedade. Agora, um alerta, pessoal. O tema da redação do Enem 2025 não era sobre etarismo. Eu vi muitos comentários nas redes sociais falando sobre a questão do etarismo. O foco não era etarismo. Calma que se você abordou o etarismo, você não tangenciou. Vou já explicar para você. Etarismo, pessoal, é esse tema aí, desafios para combater o etarismo no Brasil. E isso é um tema sobre etarismo. Agora, bora ver o seguinte. Você tinha duas possibilidades na sua redação. Lembra da palavra perspectivas? Você poderia trabalhar com uma perspectiva positiva. Por exemplo, aí eu vou pedir ajuda de novo dos meus colegas de humanos. Houve um aumento da expectativa de vida no Brasil. Isso aí é positivo para o envelhecimento. Exato. Tá? Isso é extremamente positivo. Você poderia abordar isso, por exemplo, no parágrafo de introdução, como uma perspectiva positiva. Idosos na presidência da República, eu não vi ninguém falando isso. Agora eu vou pedir ajuda aqui do mestre Guara. Pelo que eu vi nas minhas informações, Fernando Henrique Cardoso, os presidentes desde a redemocratização. Vamos lá, Fernando Henrique Cardoso, Lula 1 e 2, depois Dilma Rousseff, Bolsonaro e agora novamente Lula. Eu não estou incluindo o Temer, enfim. Mas todos eles eram idosos, estou certo, professor Guara? Estavam na faixa etária dos idosos. Sim. Então, o que você poderia colocar na sua redação? Que a população brasileira, o eleitor brasileiro, confia no idoso para assumir uma presidência da República, para ser o chefe de Estado. Então, não existe etarismo nesse sentido, na questão do idoso ocupando espaços de poder. Isso poderia ser citado na sua redação. Benefício de prestação continuada, uma política pública, algo positivo. Transporte gratuito, estratégia de saúde da família. Essa é uma perspectiva positiva. Mas tem um detalhe, pessoal, você não pode ficar preso em perspectiva positiva porque o tema da redação do Enem é um problema. Você teria que citar pelo menos uma dessas perspectivas negativas. Aí entra o etarismo. Vamos lá. Etarismo é discriminação no mercado de trabalho. Quem fez isso aí, ok. Estereótipos na mídia, dificuldade de acessar tratamentos de alta complexidade, aí de novo entra a desigualdade social. A pessoa da classe A, por exemplo, se tem algum problema de câncer que afeta muitos idosos, ele consegue imediatamente começar uma
quimioterapia e uma radioterapia. Diferente de uma pessoa que está de classe D e E, vai ter que esperar meses para começar esse tratamento. Violência financeira. Eu vi na internet algumas pessoas falando sobre a questão do escândalo do INSS que atingiu o público dos idosos. O abandono, que é um dos aspectos mais terríveis do envelhecimento no país. Muitos idosos são abandonados pela família. E a exclusão digital, pessoal. Quem abordou isso aí na sua redação, nós sabemos que cada vez mais a nossa vida está dependente de aplicativos, de internet. A gente tem que acessar muitas vezes para conseguir alguma coisa. O idoso, ele está preparado para isso? Ele consegue dominar essa tecnologia? Então, são as perspectivas que poderiam ser abordadas. Obviamente que são 30 linhas, não dá para trabalhar tudo isso. Mas se você trabalhou um aspecto positivo e um negativo, tá excelente a sua redação, ok? Alguns repertórios, o professor vai falar melhor a respeito disso, que ele trabalhou muito bem, nosso sociólogo, professor Léo. Você poderia trabalhar esses filmes, séries, contos, e é isso aí, pessoal. Tenho que passar aqui para os meus colegas e obrigado aí pela atenção. Mas, rapaz, que análise, pessoal, hein? Olha só, você teve aí uma visão bem ampla, clara, trazida pelo nosso professor Edivar. Realmente muito interessante aquilo que ele abordou, e você que fez a redação, você que acompanhou as aulas da Central do Enem, com certeza está aí anotando, né, no seu preparo para o segundo dia. E aí, quando ele fala da questão dos estereótipos, quando ele fala da questão da desigualdade social, o professor Léo, que trabalhou com a gente a sociologia, e o professor Léo tem no seu repertório de aula algumas dicas que ele trouxe. Eu fiz o convite para ele estar aqui, para ele trazer para a gente, através desse podcast, essas perspectivas que foram muito bem trabalhadas, e de repente elas são colocadas em um tema, professor Léo, que é um tema, como diz o professor Edivar, muito debatido na sociedade. É um tema, agora há pouco o professor Edivander de Geografia disse que é um tema que a gente trabalha desde o 6º ano do ensino fundamental, dos anos finais. Dentro da sua análise, dentro da sua perspectiva, esse tema da redação, ele casou muito bem com aquilo que as humanas e sociais aplicadas trabalham, professor Léo? Com certeza. Salve, salve, galerinha, cada sobrinha, satisfação, muito obrigado pelo convite, professor Guara. Bem, essa temática, além dela ter uma extremada relevância social dentro da nossa sociedade contemporânea, a gente trabalhou muito porque no sentido, a gente estava pensando assim, na perspectiva de que, né, ou a temática ambiental, em virtude dela ter sido abordada somente em 2008, né, uma vez só, né, mestre Edivar, na prova do Enem, e os temas ligados à cidadania e democracia, que é justamente a competência 5, eu tinha, analisando as provas, a gente viu que os grupos, né, os grupos minoritários, que desde 2022 têm sido muito cobrados na prova, dentre os principais, os idosos e as pessoas do espectro autista não tinham sido vislumbradas na prova ainda, né? Então, a partir desse momento, que a gente inclusive fez até a profecia lá no aulão, né? Acabou dando certo, mas é um tema realmente muito, muito importante. O Enem acertou muito, porque ainda mais onde nós vivemos numa sociedade onde, né, como grandes pensadores como Lipovetsky, no próprio Bauman e tal, dizem que tudo é tão efêmero, tão transitório, e cada vez mais as pessoas querem ser jovens, né? A juventude é um santo graal do mundo contemporâneo. Então, e essa desvalorização, né, as perspectivas negativas que o professor Edivar colocou, e a gente trabalhou vários repertórios, né? Inclusive os 2 repertórios mais citados, que foi o filme Substância, que a gente colocou até lá no slide a questão entre a Demi Moore e a Mick Madison, né, que realmente a atriz jovem acabou ganhando o Oscar da Demi Moore já com seus 50 anos, então
a realidade acabou repetindo a ficção, né? Inclusive eu falei muito sobre o filme Vitória, também da Fernanda Montenegro, desse ano, que foi o último trabalho dela. Inclusive, ela foi citada nos temas motivadores, Fernanda Montenegro e Rita Lee. Sim. Né? Que duas pessoas que a gente falou muito no decorrer do ano. Ano passado o Enem fez uma homenagem muito bonita para Rita Lee também, na prova, né? A questão sobre empatia. E sobre essa conexão com a prova de humanas em si, eu sempre falo para a galera que a prova do Enem 2015 para cá é a prova que eu chamo de Enem do Novo Testamento. Uma prova mais academicista, ela é um pouco mais sisuda, ela é um pouco mais robusta em algumas análises. E de 2023 desse ano, a gente reparou o seguinte, ela não foi difícil quanto ao conteúdo, mas quanto à forma. Porque os elaboradores da prova, eles entendem, né, como a geração Z funciona, e até pelo fato de colocar um vocabulário mais rebuscado. Esse ano tivemos muitas palavras mais o eixo cognitivo número 1, que é o domínio pleno da norma culta da língua portuguesa. Perfeito. E como as gerações mais contemporâneas, principalmente a geração Z, se comunicam muito pelas redes sociais e utilizando-se WhatsApp, aplicativos e tal, então tem essa discrepância. E a prova de humanas e uma outra característica, né? A prova de linguagens, eu sempre falo que é a prova de humanas parte 2. Sim. Né? E esse ano teve umas pequenas modificações. Olha, esse ano a primeira questão, a prova de inglês começou abordando a Angela Davis, uma das maiores ativistas, uma das maiores filósofas ativistas negras norte-americanas. Aí teve uma questão sobre o relativismo cultural entre o Halloween e os povos originários. A prova de inglês, né? Aí tem várias questões que para mim já nasceram clássicas. A questão da canjica, Sim. a questão veiculada à prova verde, a questão, né, a diversidade linguística. E eu falei para eles esse ano inteiro. Ano passado a palavra língua apareceu 5 vezes na prova. E esse ano apareceu 4. Né? Então a variedade linguística, a diversidade linguística, o preconceito linguístico. Então a prova de linguagem teve a questão 11 sobre o racismo. Né? A Epson Genoves colocou a imagem de uma menina indígena e uma menina negra, né? Questão também que eu achei muito legal na prova de linguagens. E a prova de humanas esse ano pegou uma personagem clássica da prova de linguagens, que é a nossa querida Clarice Lispector. Sim. Né? Ela apareceu numa questão sobre altruísmo na prova de humanas, e a gente sempre trabalha com a Clarice Lispector falando que ela é muito existencialista, né? Ela sempre faz essa conexão com a filosofia, com a sociologia. Tivemos uma questão também muito legal sobre a Bíblia e o Alcorão, né, que para mim também já nasceu clássica, a questão ali sobre o labor, a questão do trabalho, a fé e o trabalho, né? A questão 71 da prova verde também falando sobre a invisibilização dos rituais das religiões afro-brasileiras, uma questão sobre a alteridade. A segunda questão sobre o Bauman, que o Bauman é um personagem muito comentado, mas ele nunca foi tão cobrado, né? É o segundo ano que cai uma que ele sempre é muito citado na redação, né, Mr. Givar? Principalmente nas redações de nota 1000 até 2016, 2017, mas é a segunda vez que ele aparece na prova. Então, assim, e para passar para o meu grande amigo Mr. Givar da Marinha, já que o meu ambiente foi muito deslumbrado também na prova, na geografia, né, questão sobre transição, né, de energia e tal, né? Foi uma prova muito boa quanto ao conteúdo, e a gente percebe uma coisa: 2022 para cá, o Enem, ele é a prova para o aluno muito focado. O que chamo de aluno fominha. Aquele aluno que anota dicas, que anota o que você está falando, aquele aluno que não deixa de ir à aula e, mais importante, aquele aluno que não subestima o conhecimento. Ah, eu já sei sociologia, eu não vou assistir mais. Ah, não preciso mais, eu já sei toda a redação, eu já sei literatura, né? Esse tipo de aluno, né, ele realmente não se dá bem mais para as provas do Enem, porque ela exige, a gente sempre fala, professor, né, como são as questões difíceis de humanas? Essa que tem o texto longo demais? Não, é aquela que mobiliza os saberes ocultos. Ela te cobra, eu falo que ela é a questão ali, o predador, né? Ela te ataca invisível, né? Ela vai te cerceando, ela vai te minando e você nem sabe de onde está vindo o ataque. Não é quanto ao tamanho da questão. Então eu vejo a questão, não. Teve a questão em 2014 sobre o Canudos, teve 28 linhas, era super fácil. Sim. Então, né, que fica esse recado, né? Se bem que os nossos alunos, nossos sobrinhos são muito dedicados, mas nunca subestime o conhecimento, porque aquele aulão que você perdeu, aquela aula que você perdeu, pode ter saído do tema da redação, né, dentre outros. É uma prova de detalhes.
O Enem é uma prova muito detalhista, não é difícil. A forma como se cobra é rebuscada, é elaborada, mas ela é uma prova de detalhes. Então tudo tem que ter uma coerência. E as nossas aulas são assim, né? A gente trocando ideia, sempre, né? E cada professor vem ali, esse tema foi debatido várias vezes, né? Por nós todos, né? Dentro de todas as áreas. E assim, né? É isso aí, a prova foi muito boa. Já tem algumas questões que nasceram plásticas. Eu já li ela 2 vezes, mas ainda não fiz o raio-x. Vou fazer o raio-x, mas, né, ver se aquele top 10 mudou, né? Inclusive, 2 questões sobre direitos, uma questão sobre direitos humanos que poderia ser usada na redação. Por isso, quando eu falei pro pessoal fazer a prova numa sequência lógica, pega primeiro o tema da redação e faz humanas. Porque humanas vai te dar conceitos para redação. Isso. Aí teve a questão 64 sobre direitos humanos, que fala que direitos humanos são conquistas atemporais, né? Eles são muito bonitas também. Então, assim, uma prova linda. E o Enem, ele tem uma função social. Ele não é um vestibular, né? Ele tem esse compromisso. A gente sempre fala. Ele é crítico, reflexivo e inclusivo. Né? Então, ele tem que... Você não está só fazendo uma prova, né? Você está vendo e revendo seu papel na sociedade. Exato. Em cima disso, você que está nos acompanhando, eu fiz um curso lá no MEC sobre a nova política do ensino médio. E lá na nova política do ensino médio, e eu falei isso na minha revisão, eu dei revisão fora da central em 2 lugares apenas. E um desses eu falei sobre a questão dos direitos humanos. Ela é um tema transversal. Todo o Enem vai vir direitos humanos, eu sempre estou falando. É o 3º tema mais cobrado da história. Então, ele é o 3º tema mais cobrado da história, ele está nas linguagens, ele está na natureza. Eu vejo que vai cair nesse segundo dia de prova, vem algo sobre direitos humanos, né? Os direitos humanos que são bem amplos, então eu vejo que a análise do professor Léo, ela é dentro disso mesmo. O tema, professor Edivar, antes de passar para o professor Edivar, o tema, o senhor entende que ele foi transversal? Esse tema, ele foi transversal, ele pode ser trabalhado desde aqui das linguagens, passando por todas os componentes das humanas. Professor Guara, foi muito boa a citação de vocês sobre os direitos humanos, porque nós, durante as aulas da Central do Enem, desde o primeiro ciclo, a equipe de redação faz um apelo aos alunos: leiam a cartilha do participante. Eu pergunto para os alunos, como é que o INEP, vocês acham que o INEP vai se dar o trabalho de publicar uma cartilha para orientar os alunos sobre a redação do Enem à toa? Porque eles estão lá sem fazer nada, gente? Isso é um auxílio para você, professor Guara. Página 35 da cartilha do participante, que foi publicado no início de outubro. Olha o que está escrito lá. Que a redação do Enem está baseada nas diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Exatamente o que você... Quais são essas diretrizes? Olha só. Dignidade humana. Pessoal, foi isso que foi discutido no tema da redação. Dignidade é respeito. Será que todas as pessoas têm um envelhecimento com dignidade aqui no país? Se o candidato lê essa cartilha, ele vai perceber na hora. Ele vai dizer dignidade da pessoa humana, está lá na Constituição, é um dos princípios da República Federativa do Brasil. Esse era o questionamento, a reflexão que deveria ser feito nesse tema. Não são todas as pessoas que conseguem envelhecer com dignidade no Brasil. Aí você tem que ter conhecimento da área de humanas, isso é desigualdade social, isso é desigualdade regional. Um idoso na Amazônia não vai, de classe baixa, não vai envelhecer com a mesma dignidade com um idoso do Centro-Sul, que tem, estatisticamente, muito mais médicos disponíveis para ele. Tem outras, igualdade de direito, olha só, reconhecimento e valorização. Olha essas 2 palavrinhas, essas 2 palavras, professor Guara, já vieram na frase temática. Sim. Valorização da herança africana, valorização de comunidades e povos tradicionais. Quer dizer, eles colocam na cartilha e aparece na frase temática. Sim. Se o nosso aluno lê, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Lamento muito que até hoje o Enem parece que esqueceu meio ambiente, pessoal. Está aqui na cartilha sustentabilidade socioambiental e não vem nada a respeito disso. Gostaria só de pedir desculpa aqui que num dos slides passou lá a obra de Simone de Beauvoir. É uma obra, pessoal, é um livro, tá? Eu vi rapidinho lá no slide, estava como César, tá? Desculpa aí o erro. Então, professor Guara,
A redação do Enem, ela está toda baseada nas diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Inclusive, os nossos alunos sabem, são atendidos pela Central do Enem, que você não pode fazer nenhum tipo de gracinha com violação dos direitos humanos na sua redação. Você vai zerar. Você não gosta de direitos humanos, então não faça Enem. Porque Enem é para quem respeita os direitos humanos e para quem levanta a bandeira dos direitos humanos e defende as minorias. Isso. Grupos que estão na invisibilidade, grupos que são historicamente marginalizados, vulneráveis, você tem que defender esses grupos na redação do Enem. Você tem que levantar a bandeira dos direitos humanos na redação do Enem e todo o Enem, na verdade. Até porque, aí eu volto a dizer para você, a gente construiu, não é, essa política, eu ajudei a construir, e lá os direitos humanos estão todos eles presentes. Nós tivemos uma disciplina de 60 horas presencial e mais 30 horas a ciclo, né, sobre direitos humanos, para preparar as nossas juventudes justamente para o processo de respeito. E aí eu falo com o professor Edivander. O professor Edivander veio uma questão lá sobre a questão da sociedade, né, da população. O tema da redação, ele está intimamente relacionado com esse processo de envelhecimento da sociedade brasileira. E como isso foi colocado, como isso foi espelhado na prova do Enem de 2025? Bem, agora, a questão da prova, a questão do tema da redação, para muita gente foi um tema, entre aspas, fácil, né? Mas na hora que eu vi o tema, eu já percebi que, dependendo do grau de correção, a gente sabe que ele é bastante austero, né? Quem trouxesse aquela redação de bolsa, como o próprio Devacita, entraria pecando, não ganharia mais de 500 pontos. Mas observe bem, é um tema que a gente analisou, como eu brinquei, né? A gente vê desde o sexto ano, a gente sempre fala sobre isso, que a população do Brasil, nos anos 80, a média era 60 anos de idade, a longevidade média. Hoje é 74 para 75, então é praticamente um aumento significativo, é praticamente uma longevidade de país rico. Embora nós saibamos que o Brasil é cheio de problemas. E a gente está comentando aqui a questão dos direitos humanos e as metas do milênio, está lá a questão da pobreza, está lá a questão da mulher, está a questão da religião, está a questão da agricultura, da fome, da pobreza, da água e da questão do problema de lutar contra o etarismo, contra o feminicídio e todos os ismos, né? E aí então a questão da prova do Enem, ela foi bastante brilhante e a gente viu também muitos alunos reclamando que foi uma prova difícil. Na verdade, como eu falo, o aluno que não foca, o aluno que não busca conhecimento, não pega as dicas, não, vamos dizer assim, internaliza tudo isso com bastante disciplina, ele vai entrar realmente numa situação ruim. O cara que vai tirar uma nota boa no Enem, é o cara que se prepara para a prova, não é aquele cara super gigantescamente cabeçudo que é o melhor de todos. É o cara que se preparou, gente, é o cara que está focado. E provavelmente esse cara vai tirar de 900 pontos para cima nessa redação. A prova do Enem em Geografia, estava olhando aqui ainda há pouco, folheando, já tinha folhado antes. Cai sobre clima, cai sobre energia, êxodo urbano, que é o inverso do êxodo rural, caiu sobre a União Europeia, sobre a Macedônia do Norte, né? O próprio nome, né? Uma questão prática. Caiu sobre circulação do gás carbônico a partir da circulação das massas de ar. Caiu sobre solo, duas de solo, duas de agronegócio, de caiu sobre commodities de novo. A gente fala muito ao longo dos anos, a geografia, a história, a filosofia e sociologia, então, nem se fala. A gente vem andando muito irmanado nas aulas. Ainda foram 3 que foi. A gente sempre perguntava, agora, um para o outro, analisando para os alunos, o Zygmunt Bauman. E falavam, vai cair Bauman. E caiu. Vai cair toda aquela questão do próprio amor que o professor Gil tanto fala, caiu, mas sobre esse abstracionismo em filosofia, que são questões difíceis para quem não internaliza, para quem não foca, quem não tem disciplina, quem não tem leitura. Então eu sempre digo que a redação... Mais 4 pessoas de patrimônio, né? Exato. Inclusive teve um agora que é uma... Tem uma número 1. É uma foto, né? Aí tem uma espécie, parece até a Fortaleza, né? Aquilo é sobre manter o patrimônio histórico ali. Aquilo é história. Muro de Berlim. Aquilo é história. Então é uma questão interdisciplinar. E eu sempre digo, né? A gente conversa sobre hibridismo sociocultural. É uma sociedade nossa que nunca prezou pelo mais velho, que o mais velho é um incapaz. Aí entra a questão da perspectiva negativa, que
porque mais velha é um gasto a mais. A gente sabe muito bem, até citaria a questão da previdência, né? Que você vai ter mais gente aposentada, porque daqui a pouco agora vai ter 5 aposentados e 3 nativos. Como é que vai? A conta não vai bater. O aluno poderia até falar sobre isso na perspectiva negativa. Mas eu sempre digo que numa redação a dicotomia, né? O bom é o maniqueísmo, né? O bom e o mal tem que ser colocado. Então o Odivar foi muito feliz na colocação dele, nessa questão de saber usar a indução correta nessa redação. E o nosso querido, saudoso Carlos Viana Marques sempre dizia que redação tem nome e sobrenome, ciências humanas. Só que não digo só a redação, as linguagens, cada vez mais está caindo questões de humanas. E aí isso faz com que a prova seja uma das provas mais maravilhosas que tenha, porque a gente integra tudo. Eu vejo como uma prova só. É uma prova só. É uma prova só. Visão também. E, inclusive, agora, em biologia, tem um terço daquilo ali que envolve doença, com globalização, que envolve a questão de domínios ambientais, com a questão da geografia, com a questão da própria questão da parte do carro elétrico que caiu. Caiu de carro elétrico agora. Eu falei, olha, vai cair carro elétrico, vou em física, caiu em geografia. Em sustentabilidade. Exatamente, que é a questão da energia novamente alternativa, porque um dos grandes problemas do carro elétrico seria nesse montante inicial de que você vai precisar de muita energia elétrica. Então, se o cara ficar no contexto dos combustíveis fósseis, pode haver um outro problema no início, mas isso vai ser equalizado provavelmente ao longo da evolução desse automóvel, porque a tendência é que evolua, a gente está numa evolução. E só para terminar, então, os desafios do milênio, Junildo, sempre está no tema da redação. É incrível, não foge nunca daquilo, e sempre uma coisa Brasil, a gente sempre coloca em redação, é Brasil, não é mundo, é Brasil. Mas a gente pode pensar globalmente e agir e analisar localmente, que aí é a prova da redação. Quer dizer, foi extremamente muito boa essa prova, na minha sincera opinião, enquanto humanas, né? Porque teve a transversalidade, teve a interdisciplinaridade e teve a questão de quem é focado, ou seja, teve foco, o cara conseguiu acertar no mínimo aí por 80% das questões e provavelmente as fáceis ele vai engolir, as difíceis ele vai acertar algumas, né? E na teoria de resposta ao item, provavelmente ele também vai se dar bem. Ainda teve o Paulinho da Viola. Exatamente. Esqueceram um pouco. Engraçado agora, assim, e esse ano ele apareceu em Humanas. O Enem né? sempre traz MPB e o nosso aluno quer focar, não digo que tá errado, é só em K-pop, só no cinema. K-pop é legal. O cara tem que focar também no passado. Então, os caras não sabem nem quem era Caetano Veloso na última prova. Quer dizer, é uma situação, né? Eu falo a palavra repertório sociocultural todo dia. E cai. Exatamente, e cai. Olha só, você que está nos acompanhando, mas que conversa boa, né? Que conversa boa. Olha só, o Enem, ele já tem 27 anos, ele começou em 1998. Eu gosto muito da divisão cronológica que o professor Léo faz. Outro dia eu anotei isso e copiei isso numa aula minha, claro, né? Copiei com autorização dele, né? De editorial. O Enem, ele começou como interdisciplinar, a ideia era avançar para transdisciplinar e chegar a multidisciplinar. O Enem de 2025, ele já pode ser analisado como multidisciplinar. E por que eu digo isso? Não é porque agora eu vou fechar o bloco com as linguagens. E as linguagens, ela traz para nós em 2025 o exemplo clássico da multidisciplinaridade. Mas a gente estava falando em direitos humanos, eu quero trazer para você 2 novidades do governo do Amapá. Primeiramente, o governo lançou a cartilha para fortalecer a educação especial e inclusiva. Isso dentro das diretrizes nacionais da educação inclusiva, o governo do Amapá já lançou a sua cartilha. E o governo também avança na construção do projeto político-pedagógico das escolas indígenas Waiampis, no município de Pedra Branca do Amapari. É o governo do Amapá trabalhando pelo Amapá inteiro, meu amigo. Galera das linguagens, eu estou aqui com 2 feras, né? Copiando também a palavra fera de outro professor aí. Mas olha só, eu estou aqui com o conhecido papa da literatura, professor Jonildo, que já é parceiro e camarada que eu respeito pra caramba, né? É o nosso, eu chamo de mestre Edson Pinto. E tá aqui essa dupla, cara. Essa dupla é da Central do Enem.
Professores Jonildo e Edson, a prova de linguagens, ela foi multidisciplinar mesmo? Ela trouxe a humanas, ela trouxe as questões das sociais aplicadas, ela traz algo da literatura que busca um pouco de se aproximar com sociologia. Como é que vocês viram essa prova, professores? Amém. Bom, agora, ainda há pouco o Léo falou, né, que o Enem não é mais uma prova isolada, né? Na verdade, é uma prova só. E isso é verdade, né? A gente, quando olha para uma prova como essa, a gente não vê mais aquela prova tradicional, estanque. Tanto é que se você pegar todas as questões, o mesmo dos anos anteriores, não existe uma questão de gramática, né? Tem Habitação. Tem nada, não tem nada. Entendeu? Não há. O que a prova traz? Traz o dia a dia das pessoas, a vida das pessoas, como é que nós vivemos. Tanto é que a questão não é de interpretação somente, ela é analítica, né? O aluno ele vai olhar o que está querendo, a questão, e vai partir para resolver aquele problema, né? Aquela questão. E aí, a gente pouco tem falado, mas aqui está a BNCC. Não é? Pouco se tem falado. E aí, a extensão do nosso trabalho aqui, que começa a visualizar isso, cara, é estender isso para a escola. A gente tem ido aos interiores trabalhar, né, com os professores, e a gente fica assim, observando que a distância daquilo que está sendo trabalhado dentro das escolas e aquilo que a Base Nacional já vem, né, colocando como um novo ensino, e o Enem na ponta, muito à frente, né? A matriz do Enem, ela na verdade, já era uma preparação do que nós vimos depois na BNCC. Você sabe disso, nós trabalhamos na construção do documento, né, do Estado. Então, na verdade, não há mais a língua portuguesa, né? Não há a literatura. Não é, e até mesmo isso, a literatura não é trabalhada como antes, né? As escolas literárias, os movimentos literários. Você vai encontrar textos de literatura, como o Léo falou da Clazelius Speck, que era de filosofia. Você vai encontrar textos de literatura aqui, mas não falando de literatura. Existe aqui algumas informações sobre simbolismo, né? Tem umas duas ou três. Mas algo muito sutil em relação àquela literatura tradicional, como nós aprendemos, né? Da escola que nós estudamos, né? Que nós lemos. Não que a literatura não seja importante, é fundamental. Acho que a literatura forma pessoas, tá? Mas o Enem ele já não está preocupado com isso. Ele já quer trazer um problema que o conhecimento literário vai levar esse estudante a resolver. Muito bem, professor Jonildo. Olha, agora eu estava lendo agora há pouco aqui, uma coisa me chamou a atenção nessa prova. Por exemplo, a primeira questão aqui com essa crônica de 45 ilhas. Nunca eles fizeram isso. Nunca. Aí onde eu fui encontrar a justificativa disso aqui? No guia do ENAD. O guia do ENAD, ele deu umas orientações para a galera do Sebrasco, né, ficar de olho nisso. Não adianta fazer uma questão, primeira questão com textos extensos. O que é que eles fizeram? Colocaram um texto de 45 linhas, uma crônica. Eu me lembro, Edson, que nós comentamos, né, no nosso aulão. O Edson sempre perguntava para mim, Jonildo, qual é a característica de uma crônica? Eles perguntaram isso. Foi a primeira questão sobre isso. Qual era a estrutura de uma crônica? Não é? Então, como o Edson falou, queira ou não queira, a literatura ela está indiretamente aí do meio, porque o cara tem que saber que é uma estrutura de... eu sei que a crônica, o conto são textos narrativos, sim. Agora, dê a característica dela, porque justamente foi o que o Enem perguntou. Né? Então, o que eu observei nessa prova aqui? Que eles seguiram algumas orientações do ENAD. Você não encontra mais questões de língua portuguesa, de literaturas grandes, com textos grandes. Foi uma orientação que ele e o pessoal do ENAD orientou o INEP, para não fazer mais isso. Foi por isso que eles fizeram isso na primeira questão. Né? Um texto grande, extenso, com 5 questões, simples, objetiva e direta. Inclusive, claro, quando... acho que quem postou foi o Edivar, né? Edivar, no nosso grupo. Quando eu abri a prova, eu peguei um susto. Eu digo, pronto, voltamos ao vestibular. Voltamos ao vestibular, porque as questões tinham texto, aí 2, 3 questões, né? Você já viu o que
se fez, né? Tá aqui, ó. Então, só que é o seguinte, aqui o cara que fez essa questão, ele deu um show, sabe por quê? Porque ele trabalhou 5 habilidades diferentes no mesmo texto, diferente de como as questões seguintes que vem a questão e a habilidade, a competência uma só, né? Aqui não, ele foi trabalhando pergunta por pergunta, uma habilidade foi dando sequência, quer dizer, não há uma habilidade só aqui, há 5 numa questão só. Olha só, Né? essa pegada aí, né? Interessante, olha, na primeira, por exemplo, fala de gêneros textuais, né, que é a habilidade lá da competência 1, tá? Na questão 7, né, a crônica, como ele Nós falou. comentamos eu antes, dia do aulão. Inclusive, Júlio tem a característica da crônica pro nosso aluno. inclusive a Aí eu falei, questão papai, justamente aqui. que foi resolvida lá foi essa aqui, exatamente isso. O que é a crônica, né? E aqui a questão 10, por exemplo, né, traz uma outra habilidade, que é o recurso linguístico, lá da competência 7. Tá vendo aqui? Então é só você observando que as competências e as habilidades elas vão sendo distribuídas ao longo de uma única questão. Achei isso aqui muito importante. E aí vem os temas que são trabalhados, né? Você sabe que com o tempo a gente vai percebendo uma certa padronização das questões, não é? Foi diferente essa prova. Pro aluno, talvez seja difícil que ele está vendo pela primeira vez, mas para a gente que colocou o olho, a gente já não precisa nem ler o texto, eu já sei a direção, né? A padronização que eles fazem na construção da questão. Por exemplo, gênero textual, ao começar a ler a questão, quando eu vejo cartaz publicitário, eu já sei o caminho que eu devo seguir, né? E isso a gente trabalha na sala de aula. Eu te levo esses exemplos, né? Como a gente chama, esses macetes, essas dicas, não é? O aluno que pega essas informações e, naturalmente, se ele está ligado, ele vai aplicar, né? Isso na hora da prova. E a segunda questão que nós trabalhamos lá foi essa aqui, olha. Patrimônio linguístico. Está marcado aqui na questão 20. Cai patrimônio desde cai patrimônio também. 3 questões. Que é essa transmissão da língua através da oralidade, né? E se você pegar os textos que foram colocados aqui, muda o texto, mas a construção da questão é a mesma. Olha, o Ed, até que tu comentasse essa questão do podcast, né? Que o podcast não é rádio, né? Eles fizeram uma questão com a mesma, o negócio assim, do ano passado caiu esse ano. Mas esse é 4 de 1 ano, trabalho e tecnologia. Isso. Guarda, nós estamos aqui no podcast, não é? E a questão que está aqui, ela faz a diferença entre o que é podcast e o que é o rádio. Perfeito. É o rádio por ondas e tal, e aqui não. Aqui a gente trata, é uma entrevista, é uma conversa descontraída, mas é diferente do rádio. Perfeito. Né? Então, ter essa informação mínima, Eu acho interessante, sabe, pessoal, que esse negócio de podcast, sabe, agora, quando começou a questão de mais globalização, a parte de computador, PC por rádio, vai levar o farelo. Rádio se reconstruiu, o podcast começa na rádio. Sim, o podcast é rádio. E agora é rádio visível. Você vê o cara. É uma rádio visual. Exato. Olha, interessante o. Sim, pode colocar. Não, eu queria só pegar o gancho do professor Edson sobre a questão da gramática. Aquela gramática pura, né, que costumava vir no vestibulares lá da década. A tua CU, né? Não, mas nenhum curso agora. O que nós ouvíamos, pelo menos na faculdade, eu acredito que meus colegas de letras também ouviam. Aqueles questionamentos que a gente só ouve na faculdade, né? Qual é a utilidade desse conhecimento todo para a vida prática do aluno? Aqueles conceitos pesados de orações subordinadas, orações intercaladas, né? Inversão sintática. Quando a gente estuda aquilo na graduação, a gente baixa a cabeça assim de, meu Deus, como é que eu vou ensinar isso para um menino de ensino fundamental, ensino médio? Não vai saber nem por onde vai a classificação daquelas orações. Até nós temos dificuldade. Aí o que o Enem fez? Ele deu um novo direcionamento para as questões de múltipla escolha e ele pegou esse conhecimento gramatical inteiro e jogou para a redação. Aí ele colocou competência 1, competência 4. Ele disse, agora eu quero que tu me mostre na tua escrita se tu domina e esses conceitos todos. quando eu digo que não cai gramática, você vai aplicar. É essa a diferença. Não adianta.
Ele vai... Gramática aplicada. A informação só vai se tornar conhecimento quando ele pega uma redação e aplica aquilo que ele aprendeu. Ele aprendeu. Não fiz uma prova conteudista. E lá na redação, professor, lá eles são rígidos, porque eles só permitem 2 desvios e uma falha de estrutura sintática. Agora imagine um adolescente, um jovem, até mesmo pode ser da melhor escola particular, ele só pode ter um problema de crase e um problema de concordância verbal. Só isso. Só isso. Se ele for pro terceiro, a nota dele cai 40 pontos. E já dizer. Então eles são extremamente rígidos. Eles são extremamente rígidos. Por quê? E outra, para chegar nos 200 pontos, meus colegas sabem disso. Eles querem ver inversão sintática, eles querem ver orações intercaladas, que isso aí é extremamente complexo na estrutura sintática. Eles querem ver isso aí. Então, eles querem prática. Eles pegam um tipo dissertativo argumentativo e ele diz, agora me mostra que tu domina esses conceitos na prática. Sim, tá. Agora eu queria também falar uma coisa importante aqui. As professoras Ilane, né, e a Alex na área, mas a professora Carla, elas estão aqui, mas a prova tá a cara delas, cara. Pior que o do Sabe? pra poder ver. A Essa professora- fraude de linguagem tá a cara da Vocês estão nos ouvindo, né? A questão da saúde ampliada, né? A questão da mulher e sociedade. da polícia. Justamente é a cara da Alexinara Cleante. Eu tenho uma atleta esse ano, veio a Rebeca e a Larissa. Né? Questão da educação física. Elas não estão aqui para comentar, mas... Olha, isso aqui, olha, por exemplo, essa questão 22 de arte, isso aqui é a cara da Ilane, olha, ressignificação. Ela morre essa palavra. Eu digo, quando eu li essa prova, eu digo que isso aqui é a cara da Ilane, essa prova. E olha só, essa questão é linda aqui. Difícil, muito. Quem acertou essa questão aqui, que é a azulejaria, azulejo, e a artista colocou aí um pedaço de carne sangrando aqui, né? É uma questão social, né? Que trata aqui diz o seguinte: a utilização dos recursos visuais com estruturas, cortes e ruínas por Adriano Varejão na obra Azulejaria em Carne Viva remete a quê? Aqui vai falar do processo escravista, da violência. Ela coloca esse pedaço de carne sangrando e veja que azulejo remete a Portugal. Olha, isso aqui As elites da cana-de-açúcar. Tu sabes qual é a capital do azulejo? São Luís, né? São Luís, toda a cidade é feita pelo azulejo. Barro, herança. E aí, logicamente, o reconhecimento para a professora Ilane, professora Alexinara, que não estão aqui, mas A prova é a cara. vocês não estão aqui, mas a prova tá que é a cara de vocês, certo? Então, olha, o Arisa, daqui a pouco, né, nos assistindo, aí vocês, como é que tem agora a geração Z, agora vocês deram aula. É isso. Eu quero só retomar já para encerrando o nosso encontro, nosso Pode Educar de hoje, retomando a ideia do patrimônio linguístico que foi colocado aqui, levando para patrimônio cultural, o patrimônio histórico. É o primeiro conteúdo que vocês sabem disso, né? Quando vem lá eu trabalho isso, patrimônio, né? Trabalho identidade. E recentemente, quando falo em patrimônio linguístico, eu achei interessante, porque o professor estava falando, o professor Jonildo, eu lembrei de uma revisão que eu fiz, e nessa revisão eu fiz a seguinte fala, professor Léo, e aí vocês vão me ajudar. Eu estava falando para uns alunos de uma escola particular dessas, chama de top, né, daqui, ó. Aí eu dizia assim, vocês sabem o que é patrimônio linguístico? É aquilo que nos identifica enquanto região. Aí eu disse, lá o professor de geografia vai falar de lugar, o lugar que eu me identifico, o lugar a qual eu me sinto pertencido, é a identidade cultural. Pertencimento. E o sentimento de pertencimento em cima disso. Eu disse, sabe que você se desenvolve através dos processos até da linguagem. Aí eu fiz o seguinte, professor Edival, eu disse, olha, vocês falam hoje o ser, não é? É o ser hoje, não é mais você, é o ser, é ser, ser tá bem. Então, Mas isso começou com vossa me ser. Nossa, mesmo. Aí do vossa me ser virou vós me ser. Do vós me ser virou para você. Do você, o ser. Do o ser, só o ser. E agora é só? Eu fiz isso, Edivar, lá na sala de aula, os alunos começaram a rir. Eu disse assim, ó, como é que você identifica um nortista? Onde fica o lugar tal, camarada? Bem ali.
Se for minha São patrimônios linguísticos voltados à questão de gestos, à questão da fala, à questão de palavras. E eu vejo que esse Enem trouxe um pouco disso, professor Léo. Sim, para uma coisa também que eu achei muito linda é que nessas últimas 3 edições o Enem sempre pega uma questão sobre memória, né, que vem pelo menos umas 4 questões sobre memória, né, que é justamente a habilidade 3 lá de humanas, né. E ano passado, como ele fez uma questão da empatia, esse ano a questão mexeu muito comigo aqui, que eu me lembrei do meu pai. A questão 43 aqui falando, né, por que ler para uma criança é um ato de amor, né, questão de linguagem, né. Então, assim, aí o texto faz aqui todo esse viés, como que no mundo tecnológico, os livros, né, e a gente falou muito isso nas aulas, que esse é o primeiro ano, acho que Brasil e mundo, onde você tem mais não leitores do que leitores, né? Inclusive no Instagram sempre está mandando aquela mensagem, né? Se você leu um livro esse ano, parabéns que você leu mais que 85% da população brasileira. E a gente sempre pega muito. Você não vai desenvolver uma prova dessa sem leitura. Sim. Você não vai escrever uma redação sublime sem a leitura, né? Então, assim, o Enem sempre pega uma questão de linguagens para dar uma mensagem, né? Uma mensagem afetiva, bonita, poética e falando, olha, né? Ler para o seu filho é um ato de amor, né? Ler para uma criança é um ato de amor. Beleza. Olha, tem uma questão muito bonita aqui, Guaras. Olha só, eles pegaram a imagem, né, desse rapaz aqui. Você entra, Fernando. Ah, essa é linda. Centro Fernando e sai pessoa. Bacana. Isso aqui não é tão fácil assim. Sabe por quê? Você sabe que Fernando Pessoa foi o escritor. Ele não criou um nome falso, como faziam os Árcades, né? Ele criou heterônimos. O que são heterônimos? Ele criou novas personalidades, ou seja, ele escrevia como Fernando Pessoa e criou outros livros com outras pessoas que ele criou, que debatiam com ele. Então, quando você pega uma questão como essa, ter essa informação é fundamental, porque você entra... Aqui é sobre valorização de eventos, né, culturais, de leitura. Você entra Fernando e sai outra. Perfeito. Linda questão. Olha, agora, por exemplo, essa prova, na prova de linguagem teve 11 imagens. Linguagem humana. 11, coisa que eles não faziam isso. E é porque agora tem cores, né? Que eu também gosto. Então eles mudaram todinho o estilo deles. Não é uma prova nem fácil nem difícil, é uma prova mediana. Assim, da nova geração é um Enem que atende essa galera que está saindo da educação básica agora, que são Inclusive, eu levo geração no Z. manual da prova ordinária, eles falam que não adianta colocar textos grandes, isso não vai medir capacidade de ninguém. Essa primeira questão, por exemplo, da crônica, nem precisa saber ler aquele texto todo de 45 linhas, você responde com o próprio enunciado, você responde as questões todas. Perfeito. Olha só, mais alguma questão que eu quero deixar para vocês é a seguinte: cada professor aqui dando suas considerações finais e fazendo o convite para o aulão de amanhã. O aulão de amanhã é da área de natureza e matemática, mas todos nós estaremos lá para recebermos os nossos alunos. Eu vou estar bem cedinho distribuindo água e a apostila, que eu gosto disso, de ter aquele contato direto com o meu aluno. Mas lá dentro, na hora do palco, que fizer aquele show pirotécnico, todos nós estaremos lá. Então quero que os nossos colegas da linguagem, das humanas e da redação façam um convite nas suas considerações finais. Vamos começar por onde? Professor Edivar. Bom, estamos aguardando vocês amanhã no Espaço Nuance, com nossos colegas de matemática e de natureza. E não percam, porque sempre as equipes da Central do Enem vão dar dicas que com certeza estarão lá na prova. Então é muito importante que vocês estejam amanhã lá conosco, Espaço Nuance. Só lembrando que a prova do último domingo foi a certeza de que aquele aluno que estuda, ele consegue as coisas. E amanhã a gente vai esperar vocês para manter esse ritmo evolutivo aí, para que você faça também uma excelente prova no domingo que vem. A gente espera lá, a gente aguarda lá. Queria aproveitar esse espaço também aqui para agradecer as sobrinhas, tiozão, né, que mandaram muitas mensagens aí nesses últimos dias, né, mensagens
aquele feedback legal que é bacana de ter depois da prova, né? Ver que realmente eu queria dizer também que é uma grande satisfação fazer parte dessa equipe da Central do Enem. Estamos muito felizes, a gente vê que o nosso trabalho realmente fluiu muito bem. Mas ainda não acabou, né? Como é que a gente fala? Tem Metade do percurso. Falta um dia. Dizem que esse dia é meio difícil, não sei, né? Dizem que esse dia é difícil, eu não sei. Mas enfim, amanhã com certeza não perca essa oportunidade, tá? Porque a equipe de matemática e de natureza é uma equipe incrível também. E eu tenho certeza que eles vão entregar a prova de bandeja lá para vocês. Então, estejam lá, compareçam e nunca subestimem o conhecimento, né? Nunca menospreze a leitura. Estudar é legal, aprender é bacana, conhecer é muito bom. A gente precisa ressignificar, né? Porque a gente precisa de pessoas que amem o conhecimento, que gostam de aprender, porque não tem nada mais valioso na vida e, além do mais, é a única coisa que ninguém vai tirar de vocês. Então, mudará o mundo, né? Quem muda o mundo é quem conhece, né? É por isso que iluminismo, né, mestre Gato? Sair das trevas, dos obscurantismos, e esse podcast foi uma delícia, hein? Nossa cheira do fogo tá aqui, ó. É isso aí, Pois é, estamos lá amanhã, né? Esperando vocês para dar aquele abraço, né? Para dar as dicas. A gente está aqui agora conversando sobre o já feito. E a gente fica feliz de saber que quem foi assistir às aulas, quem participou com a gente esse ano todo, foi contemplado. Não tenho dúvida, né, que a gente deu a mão, ajudou, né, esses jovens a atingir aquilo que eles naturalmente querem, que é chegar na universidade, né? Eu fico muito ansioso no dia da prova, sabe? Então, até parece na verdade, vocês fazendo a prova são, na verdade, uma extensão daquilo que a gente sonhou, né? Daquilo que a gente quer também para essas novas gerações, tá bom? A gente está esperando vocês lá. Para vocês que são da geração Z, eu vou falar hoje do que você te puxa para lá amanhã, tá? Te puxa para lá, que os meninos de matemática e de natureza vão te dar dicas valiosíssimas para você fechar, se Deus quiser, essa prova do moleque, tá bom? Com mais, até breve. Professor Guara, eu queria só deixar uma mensagem aqui para os alunos que agora, com a proibição, é oficial a proibição de repertório de bolso. Vocês vão precisar mais do que nunca do conhecimento da área de humanas, fazer contextualização histórica, trazer as ideias de filósofos, de sociólogos, mostrar todo o conhecimento que vocês aprenderam na área de geografia. Para o tema desse ano, as aulas de geografia foram fundamentais, esse processo de envelhecimento da sociedade brasileira. Então, esqueçam repertório coringa, repertório de internet. Agora é mergulhar no conhecimento da área de humanas para vocês se darem bem na prova de redação. Beleza. Olha só, estamos aqui no Centro de Inovação da Educação, e o Centro de Inovação da Educação, a partir de 2026, vai aplicar a Rede de Inovação de Educação Híbrida, a RIE. Já temos professores preparados, 30 professores fizeram o curso de aperfeiçoamento. O nosso mediador, o nosso orientador foi o Alan, que está aqui na técnica, tá certo? Nós teremos formação continuada, nós teremos podcasts, muito mais podcasts, inclusive a Central do Enem já está no planejamento para os podcasts de 2026. Aulas virtuais com a galera também da Central do Enem. Nós vamos gravar aulas e vamos enviar para as localidades mais distantes. E de repente aulas ao vivo, porque 16 escolas já tem toda uma estrutura de internet que está sendo trazida pelo Ministério da Educação. Teremos também as aulas híbridas, já que a RIE trabalha com a educação híbrida. Aqui nós tivemos com a Central do Enem, que tem como tema Todos a Caminho da Universidade. Esse todos são todos que são membros trazidos para a escola pública, que atende todos, sem discriminação, tá certo? Todos a caminho da universidade. O tema de 2025 foi Guerreiros do Enem. E você está aqui com os comandantes desses guerreiros, e vocês amanhã, a partir de amanhã e no domingo, vocês estarão nas fileiras para a preparação ou para a realização da prova do segundo dia. Quero convidar você que está aí nos assistindo para o aulão de amanhã no Nuance Evento,
a partir das 7 horas da manhã. Toda a equipe da Secretaria de Estado da Educação estarão ali para te recepcionar, tá certo? Chegue cedo para pegar aquele lugar bem na frente, para ficar tete a tete, face to face com os nossos professores, ok? Então amanhã estamos convidando você para o grande aulão, podcast nas ondas da tecnologia educacional. Foi o nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer aqui a galera que chegou no primeiro bloco, da natureza e da matemática, agradecendo de coração. Eu tenho que puxar a sardinha para mim, né? A fogueira para minha sardinha, a galera da Humanas que chegou por aqui. Um agradecimento especial à galera da Linguagens. E mais uma vez, me dê a prova aí, a gente quer agradecer juntos, os dois aqui fizeram uma grande lembrança, né? Agradecer, ó a cara das duas aqui, ó a foto das duas aqui, Lani e Alexandra, tá bonita as duas aí, ó, a foto de vocês aqui. Professora Carla também. Professora Carla também, as três, né? Trio Parada Dura, mano. Vou colocar esse apelido, né? Não sei se elas vão gostar, mas muito obrigado. E podcast Educar fica por aqui. Eu te espero no próximo podcast. Até lá!